Vamos para cima da notícia, meu povo. Melissa Munhoz e Jefferson Vaz estão posicionados para falar sobre aquela imagem que nós mostramos aqui. Meu Deus do céu, Melissa. Eu não sei, é difícil até expressar a minha raiva, sabe? É difícil expressar a minha raiva. Por que esse homem está solto, Melissa? Tenta explicar para mim, por favor. Boa tarde. Olha, Lucas, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Tribuna da Massa. É difícil explicar. Eu lembro que você comentou e levantou essa possibilidade e eu dizia, não, esse homem não vai ser solto, não tem como ser solto, porque foi flagrante, é crime hediondo, tem testemunha, tem provas e teve o exame, o laudo médico comprovando. Ele foi levado para a delegacia e depois ele foi transferido para a casa de custódia. E aí veio a grande surpresa que chocou todo mundo. Principalmente os moradores aqui do condomínio e a família das duas vítimas, que são as duas crianças de 8 e 10 anos de idade. Ele foi solto, Lucas. O Anderson, de 39 anos, foi solto ontem, no início da tarde. E as imagens são gritantes e revoltantes. Ele caminhando com o alvará de soltura na mão, indo para a casa dele, como se nada tivesse acontecido. Vamos acompanhar a reportagem do meu amigo Marcos Depato. Melissa, antes disso, antes de chamar a reportagem, eu quero ver essa reportagem completa, mas você me falou algo que chamou muito a atenção. Porque no vídeo, solta o vídeo aqui para mim, produção, por favor, aqui do lado da Melissa. O vídeo mostra realmente que esse homem está com um papel na mão. Ele está andando ali pelas ruas de Fazenda Rio Grande. A qualquer momento, eu fico imaginando aqui, a qualquer momento, ele pode fazer novas vítimas, é ou não é? Um homem que costuma abusar de crianças assim dentro de condomínio, quando foi contratado para prestar serviço de jardinagem. Ele caminhando com um papel na mão, até tinha me chamado a atenção, sabe, Melissa? O que seria este papel? E aí você me informa, então, que o sem vergonha está andando ali, ó. Com a permissão da justiça, está aqui, eu estou livre porque a justiça permitiu. A justiça disse o seguinte, pode ir para as ruas. Pode ir para as ruas que não tem problema nenhum, eu estou com alvará de soltura aqui, ele falando, né? Estou com alvará de soltura aqui. E aí o cara ganhou as ruas. E nós fizemos uma matéria completa. Posso chamar a matéria já, produção? Eu quero ver essa matéria completa do Marcos Depato agora na tela da Massa. Ele ficou passando a mão na minha eu não sei, daí ele ficou vermelho, daí tal. Vergonhoso, totalmente vergonhoso e não compactou com esse tipo de atitude. Ele tem que ser punido com o mais alto rigor da lei. Ó, se puder uns 200 anos preso, ótimo. Essas palavras são da pessoa que contratou o Anderson Teodoro Gonçalves, de 39 anos, para prestar serviços de jardinagem em condomínios. Ele desmente a acusação de ter dado apoio ao funcionário no dia da denúncia do abuso sexual às duas menores. Demos todo o apoio ali para que ele fosse encaminhado aos órgãos competentes. Segundo ele, aquele foi o primeiro dia de trabalho do suposto abusador. Deixei todas as funções designadas a ele, a dar apoio ali ao zelador, né? Que ele é um jardineiro que nós contratamos para trabalhar meio dia de serviço, só para dar um apoio pro zelador. E daí, como surgiu esse serviço, meio dia de serviço, nós o contratamos, né? Esse era o primeiro dia de serviço dele? Sim. Sabe se ele é casado, se tem filhos? Eu sei basicamente que ele é solteiro, não tem filhos. Talvez se tivesse filhos, pensaria duas vezes antes de cometer o ato de que é acusado. Na última segunda-feira, ele teria abusado de duas irmãs, uma de 10 e a outra de 8 anos, no bairro Nações. Aí ele chamou eu primeiro e depois ele ficou me segurando e tampou minha boca. E daí, pra mim não gritar, ele ficou mexendo aqui. Ele pegou e já me falou, deixa eu mexer a última vez na minha irmã. Aí eu fui pedir ajuda. Ele ficou passando a mão na gente, daí a primeira eu não consegui fugir. Daí a segunda eu puxei a minha manga da blusa, daí eu fui pular o dedo do balde. Daí ele ficou me seguindo pra mexer mais uma vez. Daí ele me deu um beijo na bochecha.
Depois de tocar as partes íntimas das crianças, elas fugiram e contaram para a mulher que toma conta das meninas. Foi ela quem deu a notícia à mãe das pequenas. O caso é sério, é muito sério. A tua filha não para de chorar, ela tá no desespero, lascada aqui. Ela tá chorando, eu não sei o que fazer. Eu não sei como acalmar ela. A gente foi ali, parece que o cara deve mesmo. A menor já começou a falar, tia, o tio que tá lá trabalhando no lixo, ele colocou a mão na minha p***. A menor se desesperou mais ainda, porque eu acredito que na menor ele mexeu mais. Imagens feitas por câmeras de segurança do condomínio mostram momentos depois do ocorrido. O primeiro vídeo registra a chegada do carro em que estavam o dono da empresa, o funcionário acusado e mais uma pessoa. Eles descem do veículo e deixam o local. Somente Anderson fica ao lado do automóvel. Mais tarde chega a viatura da polícia e o dono da empresa vai conversar com a equipe policial. Naquele momento, o suposto abusador estaria dormindo no carro onde aguardava. O dono da empresa então leva os policiais até o veículo onde estava o acusado. No momento que a polícia chegou, eu tomei um pouco à frente e acordei o mesmo. Ele assustou, né? E falou na gíria popular, qual fita? Eu falei, só obedece os policiais. E os policiais prontamente, bem educados, foram ali e falaram, você não vai reagir, nada. Podemos levar você no banco de trás, sem ser algemado. E assim ele foi encaminhado até a viatura. No último registro aparecem a mãe e as crianças. Elas são conduzidas até o carro do dono da empresa de serviços condominiais. Em seguida, ele as leva para a delegacia. Nós fomos ali tentar dar todo o auxílio para a situação. Tanto preservando o acusado, quanto as pessoas que sofreram, as meninas, né, que sofreram esse ato inescrupuloso. O acusado foi preso em flagrante e solto 2 dias depois, na manhã de quarta-feira. Não tem palavra, né, pra explicar a dor que eu tô sentindo, né? Que eu cuido muito bem da minha filha, né? Quero o melhor pra elas, né? E aqui, nós moramos aqui criando segurança, não tem, né? Eu quero justiça, né? Que ele não vem fazer com outra criança de novo, né? Atenção, porque a Melissa descobriu que o dono da empresa de jardinagem que fechou o contrato com o condomínio e que contratou este homem, mentiu para o Tribuna da Massa. Mentiu. Vocês lembram que ele disse que não conhecia aquele homem, que era o primeiro dia de trabalho? Pois ele mesmo tinha falado isso em entrevista, ele mesmo admitiu que estava mentindo. E a Melissa tem essas informações, conversou novamente com ele e a gente vai com força total para cima desse caso. São 12 horas e 43 minutos, são 12 horas e 50 minutos. Eu quero voltar com a Melissa Munhoz e com o Jefferson Vaz sobre o caso do jardineiro. Ele ganhou as ruas, meu povo. O jardineiro preso em flagrante por abusar de 2 crianças de 8 e 10 anos de idade, 2 irmãs, dentro de um condomínio. O abuso foi comprovado pelo Hospital Pequeno Príncipe. E o cara foi preso em flagrante, mas não, já está nas ruas. E a Melissa Munhoz descobriu que quando nós entrevistamos o patrão deste jardineiro, o patrão que fechou o contrato lá com o condomínio e que levou esse jardineiro para dentro do condomínio, quando conversou com a gente, ele disse, olha, não conheci esse homem, eu quero mais é que ele apodreça na cadeia. Mentiu. A Melissa Munhoz descobriu que ele mentiu. Que história é essa, Melissa? Explica para mim, por favor. Pois é, Lucas, eu e o Jefferson, infelizmente, fomos passados para trás pelo nosso entrevistado, fomos muito bem recebidos por esta família. A gente até entende, viu, que no momento ali do nervosismo, da vergonha, que não quiseram falar a verdade. Mas a gente deu a oportunidade deles falarem, deles se explicarem. Fomos lá para isso. O nosso papel é esse, é ouvir todos os lados da história. Ouvimos a família das vítimas e fomos ouvir o outro lado, né, o lado do empregador, para saber quem era o Anderson, como que ele agia. E aí a gente, ouvindo esse empregador, ele disse um monte de inverdades. Depois ele se arrependeu, me procurou, pediu desculpas e falou a verdade dos fatos.
Na verdade, o Anderson é irmão da esposa do empregador. Traduzindo, ele é cunhado do empregador. E aí, ontem, depois que ele também pediu desculpas, a gente vai até soltar o áudio dessa conversa, o condomínio aqui, depois de uma reunião, de um conselho com os moradores, o condomínio decidiu rescindir o contrato de trabalho que tinha, né, com a prestação de serviço com esta empresa. Então, o proprietário não presta mais serviços aqui para o condomínio. E eu queria até combinar com você uma coisa, Lucas. Não vamos mais chamar o Anderson de jardineiro, porque nem jardineiro ele é. Ele, na verdade, fazia bicos. Um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, um bico aqui, outro bico ali. Ele não tem uma formação de jardineiro, ele não tem curso de jardinagem, ele não é paisagista, ele faz servicinhos aqui e ali. E a família da esposa do proprietário é que estava ajudando ele, dando uma força, um apoio moral ali para ele. Eles realmente ficaram consternados com o que o Anderson fez. Ficaram envergonhados. E não tiveram a coragem de confessar pra gente ali na hora, ontem de manhã, quando eu e Jefferson estivemos na casa. Até então é entendível. Mas nós fizemos, né, ali papel de palhaços. E aí a gente vai agora soltar o áudio que ele mandou para mim, pedindo desculpas para nossa equipe, pedindo desculpas para a Tribuna da Massa por ter dado uma versão inverídica, né? Contado uma mentira. Vamos ouvir. Infelizmente, ontem não foi o momento de nós falarmos isso, né? Porque a casa que o Anderson, infelizmente, causou essa barbárie, ele às vezes dormia ali, entendeu? E na frente, que é a casa da minha esposa, né? Mora o meu enteado, junto com a esposa dele e as duas crianças, né? Por causa disso, falaram pra gente não falar, entendeu? Infelizmente, ele é irmão por parte de mãe, né? Da... Olha, meu amigo, mentira tem perna curta. Você não tem nada a ver com o crime. É bom que se diga a verdade. Você não tem nada a ver com o crime. Quem abusou é esse homem aí que está solto, que já ganhou as ruas porque a justiça entendeu que ele deveria ganhar as ruas. Mas quando você vem a uma rede de televisão, ou mesmo que seja só para uma pessoa, você não deve mentir, meu amigo. Você mentiu e a mentira tem perna curta e nós descobrimos. Nós descobrimos que você era, assim, cunhado desse homem, que você conhecia ele faz bastante tempo. E aí nós temos o print da mensagem. Coloca aqui, produção, a mensagem que até a Melissa citou, e eu gostaria de ler para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Muito obrigado pela tua audiência. Olha só, o que foi dito aqui. Boa noite, espero que esteja bem. Acabo de sair de uma reunião com o nosso conselho, isso o síndico falando. E infelizmente não tenho boas notícias. Deliberados em cima de tudo que estamos vivendo, pela reação e receio de vários condôminos e tantas outras coisas que essa semana nos trouxe, por decisão expressiva, optamos pelo encerramento do contrato de zeladoria. Sinto por isso, mas não temos clima para continuar. Amanhã, se precisar vir até aqui buscar alguma coisa, me avise que o aguardo. De toda forma, obrigado pelo tempo contribuído. Veja como ficaremos na parte financeira com relação à proporcionalidade do mês e as roçadas que já foram feitas. Fico à disposição. Eu lamento muito porque todos os jardineiros, e a Melissa disse muito bem, né? Nós não devemos nos referir a ele como um jardineiro, porque isso mancha a imagem dos meus amigos jardineiros e jardineiras que assistem o Tribuna da Massa, que não tem nada a ver com isso, que são pessoas de bem, honestas, trabalhadoras. Não é um trabalho fácil. O trabalho da jardinagem é um trabalho muito difícil, pesado. E aí vem um cabra desse, comete um absurdo desse e acaba manchando toda uma classe. Então não quero fazer isso. Então entendam bem, quando a gente se refere a ele como jardineiro, é para as pessoas saberem de qual caso nós estamos falando. Mas os jardineiros, 99,9%, são gente boa. Tem aquele porcentinho de canalha, mas assim como tem jornalista, tem policial, tem aquele porcentinho de canalha. Agora, deixa eu falar o seguinte para vocês. A Melissa Munhoz e a nossa produção, que está de parabéns, conseguiu contato com a mãe das crianças. A mãe das crianças está indo até a Melissa e vai conversar com a gente. Ela vai falar ao vivo aqui no Tribuna da Massa. Revoltada porque esse homem ganhou as ruas.
Atenção, sociedade. Esse homem está nas ruas. É daqui a pouco aqui na tela do Tribuna da Massa. Antes disso, horas e 58 minutos. Voltamos agora com a Melissa Munhoz. A Melissa já está com a mãe das crianças. O jardineiro está nas ruas. Será que esse jardineiro não vai querer ameaçar esta mãe? Não vai querer procurar estas crianças novamente? Será que a justiça não pensou nisso na hora de soltar este vagabundo? E por que não pensou nisso? É porque não é com a filha dele, né? Do seu juiz. Ô, seu juiz! É porque não é com a filha do nobre deputado federal que aprova uma lei fraca lá, do senador. É por isso. Ô, Melissa, explica pra mim, você tá aí do lado da mãe, a gente tem que respeitar muito o momento dessa mãe. Você imagine só o turbilhão que não virou a cabeça dessa mãe. Mas converse com ela, por favor, até pra gente impactar mesmo a sociedade com a revolta dessa mãe, com esse homem nas ruas. Por favor, Melissa. Sim, exatamente. Antes de eu conversar com a mãe, queria saber com você, Lucas, se eu posso chamar o áudio do advogado. Pode. Que a gente conversou hoje, para a gente entender o trâmite jurídico dessa soltura, que eu conversei com o doutor Edson Trevisani, porque é difícil de entender, né, Lucas? O que aconteceu, o que passa na cabeça da justiça para soltar esse monstro que fez essa barbárie com essas duas crianças? O doutor Edson Trevisani está correndo atrás dos trâmites jurídicos para reverter essa soltura, para ver se consegue trazer de volta esse cara para trás das grades, junto ao Ministério Público. Vamos só soltar o trechinho, então, rapidinho dessa conversa com ele. A gente está em busca de vistas desses autos por completo. Na verdade, existe a manifestação do Ministério Público, que a gente está aguardando também, com parecer favorável para acesso a esses autos na íntegra. A família, ela está revoltada, mas acima de tudo com medo. Por quê? Porque possivelmente o Anderson ele deu um endereço para a justiça, para que fosse concedida essa liberdade, e ele não está morando mais lá. A família dele também está com medo e não permitiu mais que ele morasse lá. Então ele está com um endereço incerto e não sabido. A gente está correndo atrás de alguns outros elementos para conseguir a prisão dele novamente, e o medo é que não consiga se mais achar ele. Pois é, olha só que situação. Eu fiquei sabendo, Lucas, conversei com os moradores do condomínio daqui de Fazenda Rio Grande, onde o Anderson mora. E eles me disseram o seguinte, que o Anderson, assim que ele saiu da cadeia, lá de Piraquara, ele esteve no condomínio, ele passou na casa dele, ele fez uma trouxinha de roupa e saiu, foi embora. Então ele não está mais na casa onde ele morava, porque os moradores disseram, né, pediram até para ele sair, porque senão eles mesmos iriam fazer justiça com as próprias mãos. Já que a justiça desse país não foi feita, não manteve, foi incapaz de manter esse homem, esse criminoso, hediondo, atrás das grades, os próprios moradores revoltados iriam fazer justiça com as próprias mãos. E eu soube também, conversando com o proprietário, que a própria irmã dele, que é a esposa, né, já que o proprietário é cunhado, pediu para ele ir embora para que o pior não acontecesse. Então ele se evadiu ali do condomínio, da casa dele, foi embora, ninguém sabe onde ele está, e ele está aí solto. A gente não sabe agora se ele vai voltar a cometer o crime dele, né? Que é o que ele gosta de fazer, colocar a mão dele, imunda, nojenta, nas partes íntimas de crianças. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a mãe dessas vítimas, dessas crianças, porque esse vídeo que mostra esse vagabundo andando pelas ruas de Fazenda Rio Grande ontem, à 1h40 da tarde, nós estávamos ainda com o Tribuna da Massa no ar, esse homem já estava solto nas ruas, com o alvará de soltura, o papelzinho dele na mão. A mãe das crianças, a mãe das vítimas, fez esse vídeo, fez essa imagem e cedeu pra gente. E nesse momento que a mãe fez esse vídeo, ela estava com as crianças. E foi gravado aqui, olha, pertinho do condomínio onde essa mãe com essas crianças moram e onde foi cometido esse crime. Eu imagino, mãe, a cabeça de vocês nessa hora. Bate raiva, revolta, ódio, indignação e medo. Mas fala pra mim o sentimento de vocês e das crianças, principalmente.
Na hora que eu vi ele na rua, né, minhas meninas começaram a gritar, me deu uma revolta, que minha vontade de catar o carro e passar por cima dele, minha vontade que deu ali na hora, sabe? Mas me começou a gritar, eu falei que se acalma, pedi pra minha amiga, né, começou a filmar ele, né, voltei com o carro, filmemos, mas eu fui assim até sem noção. Você reconheceu na hora? Na hora, como eu falei, Marés, quem que é? A minha menor viu, falou, é ele, mãe, já começou a gritar. Ela também reconheceu mais que eu, né, e começou a gritar. E nessa hora, enquanto a sua menorzinha reconheceu, ela já começou a gritar de medo, de pavor, e ela ficou tremendo. Sim, ficou tremendo, começou a gritar. A minha outra também já começou a se bater também, deu de calma pra elas, né? Eu pedi pra Maresa, pra minha vizinha catar o celular e gravar, né? Falei, grava ele. Daí nisso eu já mandei pro advogado, né? Falei, ele tá solto, né? É inacreditável, né? Sim, eu achei um absurdo isso, gente, né? É um absurdo, são duas crianças, né? Indefesa. Né? Ele é um homem grande, né? Ele sabe o que tá fazendo, né? Fazer isso com criança, eu tô revoltada. E tô com muito medo. Minhas filhas nem se falam, nem escola não estão indo, que estão com medo. Medo de encontrar ele na rua novamente. E é inacreditável ele passar aqui em frente do condomínio. Daí ele passou aqui na frente, eu fui na delegacia, perguntei o porquê. Daí o policial falou pra mim que não tem por que ele ficar preso, que não tem antecedentes criminais. Daí eu falei, tá, mas ele tava na rua do condomínio. Eu disse, mas ele pode, mãe. Só se ele chegar perto de você, daí eu falei, o que eu faço? Daí você liga pra mim. Eu falei, pode ser tarde demais aí, né? Lucas, o que essa mãe tá dizendo, que ele não tem antecedentes criminais, é o chamado réu primário. Ele realmente, de fato, não tem passagem pela polícia, não tinha nenhum boletim de ocorrência. Mas é realmente revoltante, Lucas. Inacreditável. É a primeira vez que ele abusou de criança, ou a primeira vez que matou, é a primeira vez que traficou droga. Vamos dar mais uma... Deixa ele solto, então, porque é a primeira vez que ele fez isso. Pelo amor de Deus, não tem que ter primeira, nem última, nem segunda vez, não tem que ter. O cara foi lá e abusou de duas crianças. Aliás, primeiro, Melissa, eu quero que você estenda o meu abraço fraterno a essa mulher. Eu quero que você diga o seguinte para ela, que ela pode contar com o Tribuna da Massa. Nós temos lado. O nosso lado é claro aqui. O nosso lado é o das vítimas. E não deste homem, desse aqui. Não deste vagabundo, que já foi solto pela justiça. Então eu quero que você diga isso a ela, estenda a mão a ela, e eu quero que você faça uma pergunta. Eu quero saber das meninas, quando viram ele, porque se elas estavam no carro, as meninas de 8 e 10 anos estavam no carro quando essa mulher gravou esse vídeo aqui, elas viram também esse homem. Eu quero saber qual foi a reação dessas meninas. São 13 horas e 6 minutos, até pra gente poder liberar a mãe, né? Volta lá com a Melissa Munhoz, por favor. A Melissa está com a mãe das crianças de 8 e 10 anos de idade que foram abusadas sexualmente dentro do condomínio onde elas se sentiam seguras. E aí esse homem foi preso em flagrante. O Hospital Pequeno Príncipe confirmou, olha, realmente houve abuso. E esse homem foi preso em flagrante lá no local. Mas a justiça... É porque não é com a filha do deputado, é porque não é com a filha do senador, do seu juiz que assina esse tipo de coisa, da juíza que assina esse tipo de coisa. Eu não consigo entender, de verdade. Será que é porque eu sou burro ou porque não faz sentido nenhum? Como é que solta um cara desse? Vamos lá. Melissa, eu quero que você pergunte para ela sobre a reação das meninas quando passaram de carro e viram esse homem perto delas novamente. Por favor, querida. Pois não, Lucas. Lucas está fazendo uma pergunta para você, ele quer saber a reação das crianças. Inclusive, a menorzinha foi a primeira a reconhecer de cara. E ela é justamente a mais traumatizada, a mais assustada, né? Sim, ela é mais traumatizada que ficou, né? Ela reconhecia, começou a gritar, gritando do carro, e eu pedindo calma por ela. Dando ela gritar, a minha mais velha também começou a se bater também, né? A minha mais velha tá mais na dela, assim, sabe? Ela tá trancada, assim, ela se trancou, né? Mas a minha menor reconheceu de primeira ele, assim, sabe? Esse crime aconteceu na segunda-feira. E de lá pra cá, como é que você tem passado os dias com elas em casa? Elas têm saído? Como é que tem sido os dias das crianças essa semana toda? Então, elas estão dentro de casa só, né? Nós saímos para ir no hospital, ontem fui, né, para levar o conselho, e chega dentro de casa, trancadas. Elas também não querem sair também, sabe? Elas estão com medo. Não tem ido nem pra escola. É. E eu acho mais a inocência delas ainda, por mais que aconteceu a sacola de esmalte que vocês filmaram ali, ó, elas estão brincando com esmalte, assim, é muito inocente, sabe? Eu vejo que lá, assim, eu quero tirar, mas quebra meu coração que eles sabem que é inocência demais uma criança, né? E a pessoa tá solta, eu acho injusto demais isso daí, muito injusto. Elas já começaram a terapia, o trabalho com as psicólogas? Não, eu fui caminhar ontem, né? Daí pediram com urgência as duas, né? Tô esperando, na fila de espera, né? E daqui pra frente agora com esse homem solto, como é que vai ser, mãe? Eu não sei, né? Hoje até pro meu curso eu não fui, né? Não tem como deixar elas, né, na mão da minha vizinha novamente, não tem, né? Agora, né?
Agora, essa semana eu vou cuidar bem pra ver como vai ser a reação delas, né? Que parece que ainda estão, né? Esse clima que aconteceu tudo, né? Então elas estão assustadas bastante, né? E eu tô pensando até trancar meu curso no momento pra poder cuidar delas, né? Vocês pensam em se mudar daqui do condomínio, já que o Anderson tá solto, já que a justiça não foi feita e ele sabe onde vocês moram? Vocês temem alguma retaliação por parte dele? Porque a gente não conhece, não sabe, né, o que pode acontecer. Ah, eu tenho muito medo, né? Eu até falei com a minha mãe, né? O meu medo tá demais. Aqui mesmo, aqui eu durmo com a porta aberta. Ontem eu fiquei com medo. Pensei, eu vou levantar, trancar a porta, porque eu também tô assustada demais, sabe? Então eu não sei se eu vou ficar aqui, não sei se eu vou embora, eu não sei ainda, sabe? O que seu marido achou disso tudo? Meu marido tá muito calado. Tá calado, pensativo demais, não fala nada, sabe? Tá bem calado também. É complicado. Eu não sei o que eu faria na pele de vocês também, porque eu ficaria revoltada, indignada. Olha, é complicada a situação. Que Papai do Céu oriente vocês, dê muita calma, paciência, tá? E principalmente ajude as meninas a superar esse trauma todo. Eu agradeço vocês pelo apoio que estão me dando, pra mim, pra minha filha aí, né? O Lucas tá mandando um abraço também, todo o apoio pra vocês, a Rede Massa, Tribuna da Massa junto com vocês nessa luta, tá bom? Agradeço de coração vocês aí também, tá? Tá apoiando eu e minha filha aí. Muito obrigada, viu? Toda a sorte do mundo pra vocês. Lucas, voltamos aí no estúdio com vocês e aí na torcida, né? Vamos ver o que o doutor Edson, o advogado da família, consegue agora reverter essa situação da justiça, que ele consiga, junto ao Ministério Público, levar de volta para a delegacia, para a cadeia, para a casa de custódia, esse marginal, porque para mim isso não é normal, um homem de 39 anos cometer abuso sexual infantil. Para mim, quem faz isso uma vez, já fez lá atrás e vai fazer de novo. Não tem condição de viver em sociedade. Então, é lá atrás das grades que tem que ficar. E que o doutor Edson consiga reverter essa situação. Eu concordo em gênero, número e grau com a Melissa. Obrigado, viu, Melissa? E eu gostei do que você falou, que Deus ilumine, né, a cabeça dessa mãe, dessas crianças, que Papai do Céu possa aliviar essa dor neste exato momento, que é disso que a gente precisa, porque é muita revolta, não é? É muita revolta. Mas a gente está em cima. Tem a lei de Deus, tá? Se da lei dos homens esse homem está escapando, da lei de Deus eu tenho certeza que ele não vai escapar, não. Obrigado, viu, Melissa?